Como que você vai responder, né, que não está tudo bem se você é um pleno herdeiro de Deus? Amém? Bom dia, filhos amados do Pai. Tudo bem, herdeiro de Deus? Amém, glória a Deus. Essa é uma manhã muito gostosa, muito especial, porque estamos aqui para celebrar Jesus, estamos aqui para ouvir a sua palavra, e todas as vezes que nós recebemos dele, nós somos edificados, somos construídos, o nosso coração é aquecido pelo Espírito Santo, amém? E nessa manhã tem algo muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro versículo que eu gostaria de ler está no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 2, e esse será o nosso texto base. Nosso texto base para aquilo que hoje nós vamos compartilhar. Diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando o chamei, mas eu o abençoei e eu o multipliquei. Deus chama o solitário. Deus sempre chama aquele que está vivendo em solidão, para trazer ele a uma família, para o colocá-lo em uma família. Quando Deus chama Abraão, Abraão estava sozinho, Abraão estava órfão, Abraão estava solitário. Por quê? Porque Abraão estava separado de Deus, Abraão estava sem Deus no mundo. E quando Deus faz o chamado a Abraão, sabe o que ele faz? Ele o abençoa, ele o multiplica. Todo aquele que é solitário, ele não é abençoado por Deus, ele não é multiplicado. Deus considera aquele que está em família abençoado por ele, multiplicado por ele. Por isso que quando Deus ele resgatou você do lugar onde você estava, do lugar onde eu estava, um lugar de trevas, um lugar de pecado, um lugar escuro, nós éramos solitários, nós vivíamos em solidão, mas hoje não mais. Hoje nós fazemos parte de uma família, hoje nós fazemos parte do Pai Celestial, hoje eu e você somos abençoados pelo nosso Deus, hoje eu e você somos multiplicados pelo nosso Deus. Aonde existe bênção, existe vida. Aonde existe bênção, existe saúde, existe paz, existe alegria. Aonde existe a multiplicação, existe prosperidade. Aonde existe multiplicação, não existe falta, não existe escassez. Aonde existe multiplicação, existe o padrão do Pai Celestial. E isso está sobre as nossas vidas, meu amado. Isso está sobre a sua vida. E Abraão ele foi chamado. O pai considera que o ser humano solitário é aquele que não é abençoado por ele. Por isso o desejo do nosso Pai Celestial é que todo ser humano seja abençoado, é que todo ser humano seja multiplicado. Mas para isso precisamos ser filhos, precisamos receber. Diga assim comigo: eu recebo. A única escolha que nos impede de sermos abençoados e sermos multiplicados por Deus é o de receber a Jesus ou não. Todo ser humano ele é livre para ter essa escolha. Deus ele deixou essa liberdade para que eu e você pudéssemos escolher: eu quero receber a Jesus ou eu não quero receber a Jesus. Mas graças a Deus que nós recebemos a Jesus, graças a Deus que nós recebemos da sua palavra, porque quando recebemos, assim somos abençoados, assim somos multiplicados. Por isso, meu amado, deixa eu te falar uma verdade das boas novas do Evangelho: Deus não irá te abençoar, Ele já te abençoou. Deus não irá te multiplicar, Ele já te multiplicou. E agora eu e você vivemos abençoados, vivemos multiplicados. Eu e você vivemos a partir desse lugar, amém? Todo aquele ser humano que acha que precisa ser abençoado por Deus, é porque se vê como maldito. Qual que é o contrário de bênção? Maldição. A pessoa que acha que Deus precisa abençoar, é porque se vê ainda na maldição. A pessoa que acha que Deus precisa multiplicar, é porque se vê na falta. Mas eu e você já somos abençoados pelo nosso Pai. Eu e você já somos multiplicados pelo nosso Pai. Essa palavra já foi liberada.
é nossa. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga comigo, eu recebo. Glória a Deus. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 68, versículos 5 e 6. Deus é o pai dos órfãos, Ele é o defensor das viúvas. Eis que Deus, na sua santa morada, aos rejeitados Ele recolhe em pátrio lar, faz os cativos serem libertos para a prosperidade. Só os rebeldes permanecem em terra árida. Em outras versões aqui, na Almeida, a revisada e atualizada diz: Deus faz o solitário more em família, que o solitário more em família, e Ele tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Meus amados, o nosso Pai, Ele é Pai dos órfãos. Eu e você éramos órfãos, nós não tínhamos pai. Eu e você não tínhamos identidade, todos nós éramos escravos do pecado, todos nós vivíamos nas trevas, mas não mais, não mais. Agora nós temos um Pai, e o nosso Pai é Deus. Diga assim comigo: o meu Pai é Deus. Meu Pai é Deus. Se o meu Pai é Deus, eu sou abençoado e eu sou multiplicado. Se eu digo que eu não sou abençoado, eu estou dizendo que meu pai não é Deus. Ah, não, olha, essa área da minha vida não está abençoada ainda, eu preciso de bênção, eu preciso correr atrás da bênção, eu preciso fazer para receber a bênção, então eu estou dizendo que Deus não é meu pai. Mas se eu digo que eu sou abençoado, que eu sou multiplicado, eu estou afirmando: o meu pai é Deus. Eu tenho um pai, o meu pai é Deus. Amém, meus amados? Então em Salmos ele diz que Deus, Ele é o pai de órfãos, porque antes nós não tínhamos pai. E Ele é o que? O defensor das viúvas. Por quê? Porque antes nós éramos como uma viúva, não tínhamos marido. Mas hoje nós temos, o nome do nosso marido é Jesus Cristo. Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. Amém, meus amados? Glória a Deus por essa verdade. Então Ele traz o solitário em família, e Ele tira os cativos para a prosperidade. Ou seja, eu e você éramos solitários, nós não tínhamos amor, havia uma sensação dentro de nós de falta de pertencimento. Quantos aqui já participaram de várias tribos? Quantos aqui se lembram da sua infância, da sua adolescência? Eu não sei você, mas alguns aqui já passaram pela turma dos góticos, outros aqui já passaram pela turma dos, na nossa época, quando a gente era adolescente, haviam outras turmas, hoje já são outras turmas, né? Para alguns aqui que já passaram dos 60, já eram outras turmas, né? Não sei qual que era a sua turma, mas todos nós, ao longo da nossa vida, buscamos pertencer a um grupo de pessoas. Escutávamos um tipo de música, não, agora eu vou vestir esse tipo de roupa, eu vou escutar esse tipo de música, porque eu pertenço a esse grupo, é ou não é? Mas meus amados, buscamos isso durante toda a nossa vida, mas quando fomos encontrados por Jesus, fazemos parte agora da família de Deus. Não temos mais a necessidade de nos sentirmos pertencentes a um grupo de pessoas, porque já somos parte da família de Deus, porque já temos um Pai Celestial. E agora nós nos sentimos amados, agora nós sabemos que somos amados, agora nós sabemos que somos queridos, agora nós sabemos que no final de um dia de trabalho, que é cansativo, nós podemos chegar em casa e sabemos que o nosso Pai está lá, que na verdade o nosso Pai esteve conosco todo dia, presente, nos abraçando, nos consolando. Meus amados, deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho, você não é mais solitário. Hoje o Espírito Santo está quebrando todo sentimento de solidão na sua vida, toda mentira que o diabo está tentando colocar, que você é sozinho, que você não, sabe, que as pessoas não gostam de você, que você não é nada nesse mundo. Isso é uma mentira do diabo. O teu Pai te ama, o teu Pai te incluiu na família, o nosso Pai nos tornou pertencentes, e agora nós fazemos parte dessa família, nós somos abraçados. Nós não estamos mais sozinhos. Diga assim comigo: eu não estou mais sozinho. Sabe o que isso significa? Que se você não está mais sozinho, tudo aquilo que você empreender, Deus é o teu parceiro. Deus é o teu sócio.
Deus está contigo. Amém, meus amados, glória a Deus por essa verdade. Eu vou ali fazer um bolo. Deus, tu estás comigo, né? Obrigado por esse bolo que eu vou fazer. Vai ser o melhor bolo. Por que vai ser o melhor bolo? Porque Deus está comigo. Porque o meu Pai está comigo. Olha, agora eu vou fazer uma declaração de amor para minha esposa. O que será que eu compro? Deus está comigo. Quantos estão entendendo? Ai, olha, está tão difícil criar meus filhos. Não, mas Deus está comigo. Deus está me dando as instruções para que eu conduza os meus filhos. Quantos estão me entendendo? Meus amados, glória a Deus, porque nós não estamos mais sozinhos. Nós não estamos mais sozinhos. Sabe aquela dificuldade que você tem enfrentado? Você não está sozinho. O teu Pai é contigo. Sabe, 2025, vamos encarar, vamos matar no peito? Não, não é na nossa força, porque o nosso Pai está conosco. Nós podemos viver, glória a Deus pelo Evangelho, glória a Deus pelas boas novas, glória a Deus por Jesus. Então, quando Deus ele faz um chamado a Abraão, como nós lemos aqui em Isaías, por que ele diz, olhem para Abraão, prestem atenção em Abraão, quando eu chamei ele era solitário, mas eu o abençoei e eu o multipliquei. Significa que nós devemos prestar atenção no exemplo de Abraão. Significa que Abraão, nós podemos nos associar a ele. Nós podemos olhar para a vida de Abraão como um espelho de como é a nossa vida com Deus. Nós podemos olhar para Abraão e enxergar, poxa, se Abraão estava sozinho, mas quando Deus fez um chamado para a vida dele, ele foi abençoado e multiplicado, assim eu também sou. Assim eu também era solitário, mas Deus ele me chamou através de Jesus Cristo. E hoje eu tenho o que? A bênção de Deus sobre a minha vida, e eu tenho a multiplicação de Deus sobre a minha vida, amém? Então, abençoado é ter a certeza de que Deus está com você. Você tem a certeza de que Deus está com você? Você tem a certeza de que Deus está com você? Amém! Tem que dar um amém, né? Quantos aqui já participaram? Você tem certeza de que você é salvo? Amém! Amém! Não existe dúvida nisso, né? Assim como não existe dúvida na nossa salvação, eu sou salvo. Não existe dúvida que Deus está comigo. Se eu duvido que Deus está comigo, eu já não consigo fazer o que eu preciso fazer. Eu já não consigo ser quem eu sou em Cristo. Mas se eu tenho a certeza de que Deus está comigo, tudo que eu faço é abençoado. Com todas as pessoas com quem eu estou, eu multiplico. Toda palavra que está em mim, que eu recebi de Cristo, essa palavra ela se multiplica, essa semente ela se multiplica. Então, ser abençoado por Deus não é ter coisas. Aquele irmão lá é abençoado, olha lá o carro dele, olha a casa dele. Não, isso não é bênção. Ser abençoado por Deus é ter a certeza de que não estamos sozinhos. Ser abençoado por Deus é ter a certeza de que não estamos sós. Porque verdadeiramente ser abençoado por Ele, ser multiplicado por Ele, é ter um Pai, é não viver em solidão, é ter Deus no mundo. Quando concordamos com Deus sobre a sua palavra, estamos sendo humildes, estamos recebendo pela fé a promessa de Deus. Quando temos essa atitude de humildade, já não habitamos mais em terra estéril. Diga assim comigo, eu não habito em terra estéril. Você e eu não habitamos em terra estéril. Quando Deus fez o chamado para Abraão, Abraão habitava em terra estéril. Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra de idolatria. A família de Abraão era uma terra que praticava idolatria. E o que é a idolatria? Por que Abraão era estéril? Porque a idolatria te deixa estéril. Por que a idolatria nos deixa estéril? Vamos aprender aqui na palavra de Deus em Salmos capítulo 115, do versículo 4 ao 8, diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos humanas.
Têm bocas, mas não são capazes de falar. Têm olhos, mas não são capazes de ver, não podem ver. Têm ouvidos, mas não conseguem ouvir. Nariz, mas não possuem olfato. Suas mãos não apalpam, seus pés não caminham. Som nenhum emite de sua garganta. Sejam como eles, quem os fabrica e todos os que nele depositam sua confiança. Então Abraão, por ele viver em Ur dos Caldeus, por ele ter nascido nessa família que praticava a idolatria, ou seja, que tinham outros deuses, Abraão, ele se tornou como eles. Todo aquele que idolatra outros deuses que não a Jesus Cristo, se torna como eles. E como que você se torna quando você vive na idolatria? Você não consegue ver, você não consegue ouvir, você não consegue caminhar, os seus pés não avançam, você permanece estagnado. Porque a idolatria, ela te torna como esses deuses, que na verdade não têm poder sobre a terra. Por isso a esterilidade. A pessoa estéril, ela não é abençoada e ela não multiplica. Então havia sobre a vida de Abraão uma palavra de esterilidade. Havia sobre a vida de Abraão e Sara uma realidade de esterilidade. E essa realidade de esterilidade vinha por conta daquilo que tinha antes, do lugar onde Abraão foi resgatado. Mas Abraão, ele recebeu um chamado da parte de Deus. Por isso que Abraão estava solitário. Por isso que Abraão vivia em solidão. Ele tinha uma família, mas ele vivia em solidão. Abraão, ele tinha bens, ele vivia numa nação que tinha recursos, mas ele vivia solitário. Por quê? Porque ele não tinha Deus, porque ele era estéril. Então Abraão, ele recebe um chamado de Deus. E quando Abraão, ele recebe esse chamado de Deus, ele recebe como esse chamado? Diga assim comigo, por meio da palavra. Diga comigo, por meio da palavra. Como Deus nos chama? Por meio da palavra. Como que Deus te chama, meu irmão? Por meio da palavra. Agora eu te pergunto, quem é a palavra? Quem é o verbo que se encarnou? Quem é o verbo que viveu entre nós? Jesus! Meus amados, eu e você temos uma palavra sobre as nossas vidas. Eu e você fomos tirados do lugar de solidão. Eu e você éramos estéril, mas não mais. Eu e você não fazemos parte mais daquela realidade. Eu e você não somos mais. Eu e você fomos tirados de Ur dos Caldeus. Assim como Abraão, que ouviu o chamado da parte de Deus, dizendo: Abraão, eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar. Agora vou te levar a uma terra que te mostrarei. Só que o que Abraão precisou fazer? Abraão precisou ter fé. Diga comigo, fé. Diga comigo, fé. Abraão precisou dar um passo de fé. E qual foi o passo de fé que Abraão deu? Sair da sua casa, da sua parentela. Qual foi o passo de fé que Abraão deu? Pegar as suas coisas e seguir rumo à palavra que Deus havia dado. Agora, meus amados, o que é viver pela fé? Viver pela fé é crer. Diga comigo, crer. Quando você crê, você está exercendo fé. Crer não requer de você entender. Crer não requer de você ter entendimento. O crer requer de você fé. Quando a palavra de Deus ela é liberada, tudo que você tem que fazer é o quê? Eu creio. Tudo que você tem que fazer é corresponder em fé, crer. Então, a primeira vez quando você ouviu essa frase, Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por você, para pagar pelo seu pecado e para ressuscitar para a sua completa justificação, te dando vida eterna. O que você fez? Amém, eu creio. Eu quero receber. Você quer fazer essa oração de entrega? Quero. Eu quero receber Jesus. Você em fé creu, sim ou não? Amém. Só que esse é o primeiro estágio. Diga assim comigo, o primeiro estágio é crer. Então nós exercemos fé para crer. Agora nós vamos para o segundo estágio da vida cristã, que é receber. Diga comigo, receber. E para receber eu também preciso de fé. Eu também preciso de fé. Porque a fé, ela é o combustível para me levar à vida de justiça.
para me levar a desfrutar de ser abençoado e multiplicar. Então, num segundo momento da vida de Abraão, ele simplesmente creu, ele creu naquela palavra, ele exerceu fé e ele foi. Mas em um segundo momento da vida de Abraão, Deus ele vai para ele e diz assim: Abraão, olhe para o céu, veja as estrelas, se é que você pode contar. Farei de você uma nação abençoada, um descendente. O que ele precisou fazer nesse momento? Fé para receber. Não tem nenhuma criança aqui, então eu posso falar. A relação sexual que Abraão tem com Sara é um passo de fé para receber essa palavra. Ah, Deus, mas eu já sou avançado em idade, olha a minha mulher. Não tem isso. Eu preciso dar o passo. Eu preciso exercer fé. Então Abraão ele exerce fé na palavra que ele recebeu da parte de Deus. E ao receber dessa palavra, ele pode avançar para a próxima parte. Qual é a próxima parte da vida do cristão? Diga assim comigo: viver em fé. Viver em fé. Então é quando Deus diz para Abraão: Abraão, sacrifique Isaque. Abraão, esse seu filho, seu único filho, leva ele. O que é viver em fé? Viver em fé é exercitar a fé na palavra de Deus. Viver em fé é praticar em todos os momentos da nossa vida a fé. É viver não por vista, mas baseado na palavra de Deus. Então, meus amados, Abraão ele vivia em terra estéril. Abraão ele estava em terra estéril. Abraão ele foi tirado de um lugar de solidão. Você se torna quem você deposita a sua confiança. Você confia no Senhor? Você confia em Jesus? Você confia na sua palavra? Se você tem plena confiança na palavra de Deus, então significa que você está depositando a fé na palavra de Deus. E ao depositar a fé na palavra de Deus, você se torna como Ele. Quando eu e você cremos e recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós não nos tornamos uma nova criação? Sim ou não? Então eu precisei primeiro depositar total confiança nessa palavra para eu me tornar uma nova criação. Então eu não me torno semelhante a se eu não exercer fé. Assim como nesse texto de Salmos está dizendo que todos aqueles que fabricam ídolos e adoram ídolos se tornam como eles, assim também vale para nós. Quando nós depositamos nossa confiança em Jesus, completamente em Jesus, nós nos tornamos como Ele. Já somos uma nova criação, amém? A imagem de Deus, nós já somos a imagem de Deus. O que é ser a imagem de Deus? É ter a mesma natureza que Ele. É ter a mesma essência do que Ele. Eu e você já temos a natureza divina em nós. Somos filhos de Deus. Somos ou não somos? Somos uma nova criação ou não somos? Já somos. Só que agora, a semelhança, o que é a semelhança? É se parecer com Ele, exteriormente. Quantos aqui são casados há mais de 10 anos? Quantos aqui são casados há mais de 15 anos? Quantos aqui são casados há mais de 20 anos? Quantos aqui são casados há mais de 30 anos? 3 casais, 4 casais. Quantos aqui são casados há mais de 40 anos? Tem alguém? Show. 40 ali, 40 ali, show. O que acontece com tanto tempo de casado assim? Os seus gostos começam a ser os gostos da sua esposa. E os gostos da sua esposa começam a ser os seus gostos. As suas manias começam a ser as manias, não é verdade? E por que isso acontece? Porque nós vamos nos tornando a semelhança de quem nós passamos tempo, de quem nós amamos, de quem nós nos relacionamos. Assim também é com Jesus. Quanto mais nós permanecemos depositando a nossa fé em Jesus, mais nós vamos exteriorando aquilo que já está no interno.
aquilo que já somos na nossa identidade começa a se tornar realidade para fora. Quantos aqui precisam desenvolver a paciência? Tá, mas calma aí, você já não é uma nova criação? Se você já é uma nova criação, você já não é paciente? Já não é paciente? Já é. Você já é paciente? Sim ou não? Sim. Só que agora isso precisa ser manifestado para fora. Quantos aqui precisam desenvolver a coragem? Você tem timidez? Agora ninguém levantou a mão, pegaram já, né? Isso aí, tá certo. Por quê? Porque vocês já são corajosos, já são ousados. O Espírito de Deus é um espírito de ousadia, de coragem. Só que a gente precisa agora colocar isso para fora, manifestar essa realidade. E como que nós fazemos isso? Exercendo fé em Cristo Jesus. Exercendo fé na palavra de Cristo. É depositar a nossa plena confiança nele. Fé, viver pela fé. O justo vive pela fé. E quanto mais nós vivemos pela fé, mais essas características de Jesus começam a manifestar através de nós. Então, olha só, Gênesis 12, 1-2. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: saia da tua parentela, da casa do seu pai, dirige-te à terra que eu te indicarei, e eis que farei de ti um grande povo, eis que te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Então Abraão escolhe confiar plenamente em Deus. Abraão escolhe depositar 100% da sua fé no Senhor. Amados, eu e você precisamos fazer essa escolha. Deposite 100% de fé nele. Não, Gabriel, mas eu já deposito. Eu creio que ele me salvou, ok. Mas e para suas finanças? Você já depositou 100% da sua fé? Ou você ainda está tentando controlar as coisas? E nos seus relacionamentos, você já depositou 100% da sua fé? Ou você ainda está tentando manipular as situações para conseguir aquilo que você quer? Sabe, quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Meus amados, em todas as áreas da nossa vida. É na saúde do nosso corpo, no nosso físico. É na saúde da nossa alma, na nossa mente. É nos nossos relacionamentos. É na nossa vida profissional. Em tudo que fazemos, precisamos depositar 100% de fé no Senhor Jesus Cristo. Jeremias 17:7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que tem totalmente a sua confiança nele. Quando eu e você aprendermos a depositar 100% da nossa fé nele, nós seremos felizes. Sabe por que às vezes você passa por momentos de infelicidade, por momentos de ansiedade, por momentos de preocupação? Porque tudo isso não é para você, tá? E essa realidade não é para você. Mas por que muitas vezes a gente passa por isso? Porque nós estamos deixando de depositar toda a nossa fé na palavra. Mas a nossa fé está totalmente na palavra de Deus. A nossa confiança está totalmente em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus por isso. E eu gostaria de finalizar com esse texto em Gálatas capítulo 3. Olha só o que diz Gálatas capítulo 3. A gente vai ler agora aqui do versículo 6 ao versículo 14. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao 14. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Cutuca a pessoa aí do seu lado e diga assim: considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Diga assim comigo: a fé me acredita justiça. Todas as vezes que nós exercemos fé, a fé me acredita justiça. Todas as vezes que eu faço boas obras, eu tenho justiça? Todas as vezes que eu faço obras, eu tenho justiça?
Todas as vezes que eu faço boas obras eu tenho justiça? Está fraco esse não aí. Sim ou não? Não. A justiça vem pela? A justiça vem pela? A justiça vem pela? Então considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes, é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Quais são as boas novas? Olha só, o que é boa nova? O que é boa nova? Outra palavra para boas novas. Diga assim comigo: evangelho. Agora, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Agora, o que são as boas novas? Olha só, Deus ele pregou as boas novas para Abraão. Gente, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses 4 livros são considerados como os 4 evangelhos. Poxa, mas não está no Novo Testamento? Por que está no Novo Testamento? Por causa de Jesus Cristo. Os evangelhos só vêm em Jesus Cristo. Só que aqui está dizendo que Deus pregou as boas novas a Abraão, lá no Velho Testamento. Então Abraão, ele ouviu o evangelho? Sim. Por isso que ele foi justificado, porque só pode ser justificado aquele que exerce fé no evangelho. Mas gente, então Abraão ouviu o evangelho? Ouviu. Então eu também quero ouvir isso. O que Abraão ouviu? O que Abraão ouviu? Põe a mão nos seus ouvidos e diga assim: ouvidos abram-se agora. Diga isso: ouvidos abram-se agora para ouvir. Para ouvir aquilo que eu vou ler aqui. É para você, é para mim. Esse versículo aqui é para você e para mim. Olha o que Abraão ouviu. Olha o que Abraão ouviu. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Foi isso que Abraão ouviu. É isso que nós estamos ouvindo hoje. Por que tudo que eu toco tem que prosperar? Por que o meu trabalho, ele vai prosperar, ele vai ser abundante? Por que tem uma palavra de bênção sobre a minha vida? Por que a minha saúde física, eu tenho que ter uma saúde física boa? Por que a doença ela não pode no meu corpo? Porque as nações dessa terra precisam ser abençoadas através da minha vida. E se eu estiver doente, eles não vão poder ser abençoados. Meus amados, é fácil de compreender. Por que o meu negócio tem que prosperar? Por que os meus quitutes, os meus bolos têm que vender, têm que prosperar? Por que muitas pessoas têm que receber do que eu estou produzindo? Para que nações da terra sejam abençoadas através da minha vida. Sabe, gente, não é para nós. O evangelho não é um evangelho barato, não é uma teologia da prosperidade, para que você fique rico e tudo aconteça. Não, é para que vidas sejam salvas. É para que vidas sejam abençoadas. É para que eu e você possamos servir muitas pessoas. É para que Jesus seja glorificado. É para que o nome de Jesus seja elevado nessa terra. Meus amados, Abraão ouviu: por seu intermédio todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Isso significa que tiveram homens que estão ali com o nomezinho na Bíblia, que não creram. Aqui está dizendo, homem que realmente creu. Ele realmente creu. Ou seja, existem alguns que dizem que creem, mas não creem. Ele realmente creu. Por que ele realmente creu? Porque ele exerceu fé na palavra. Seja para crer, seja para receber, seja para viver, nós precisamos exercer fé. Gabriel, mas eu não entendo. Não tem que entender. Gabriel, mas eu olho e não faz sentido, não tem lógica, não vai dar certo. Creia, exerça fé. É tudo que nós precisamos fazer, é ter fé, fé, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pelas nossas obras, meus irmãos. Não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que cremos. Naquilo que cremos.
Em quem cremos? Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Meus amados, se você acha que a justiça vem pela prática da lei, você está totalmente enganado. Quem é que te enganou dizendo isso? A justiça não vem pela prática da lei, a justiça vem por meio da fé na palavra. Por isso que eu e você fomos livres da maldição. Você é livre da maldição. Não existe maldição sobre a sua vida. Aquele que está em Cristo não tem maldição sobre a sua vida. Posso dizer uma coisa para você: não existe maldição sobre a sua família, sobre a sua vida. Mas aos 45 anos de idade, todos os homens da minha família morreram. Isso é uma mentira. Isso não está sobre a sua vida. Não, mas houve separação no casamento dos meus pais, é por isso que meu casamento está assim. Isso é uma mentira. Não existe maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você fomos libertos da maldição. Eu e você não estamos debaixo desse jugo. Não existe jugo. Não, mas o meu pai teve câncer, o meu bisavô teve, eu também vou ter. Isso está quebrado em nome de Jesus. Isso não é realidade para você. Isso não é palavra para você. A nossa palavra é que por meio de nós todas as nações da terra serão abençoadas. Eu e você somos abençoados e somos multiplicados, meus irmãos. Essa é a realidade. Eu e você somos abençoados e somos multiplicados. Eu e você somos abençoados e somos multiplicados. Eu e você somos abençoados e somos multiplicados. Quem será contra nós? Quem poderá contra nós? É Cristo que nos justifica. Não são as nossas obras que nos justificam, mas é Ele. Pare de tentar se provar. Você não tem que se provar para ninguém. Não, eu vou provar que eu vou conseguir. Não tem que provar. Não, eu vou provar que vai dar certo. Não tem que provar. Porque a justiça de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. E por isso nós cremos, por isso nós depositamos a nossa fé. A lei não é fundamentada na fé. É, portanto, evidente que diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei. O propósito da lei não é justificar pessoas. Por isso, não tente viver pela prática para ser justificado por ela. Porque o objetivo da lei é apenas apontar que nós, como seres humanos, nunca seremos capazes de alcançar a Deus na nossa própria força. Não somos capazes, mas Cristo conquistou para nós. Cristo nos deu, Cristo nos entregou. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. É portanto evidente diante de Deus que ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Vamos declarar esse último versículo colocando sobre nós, amém? Eu vou ler aqui, você repete comigo: a bênção de Abraão chegou até mim em Jesus Cristo, para que eu recebesse a promessa do Espírito Santo que vem pela fé. Esse versículo ele fecha tudo. A bênção de Abraão chegou até mim. Ela já chegou. Já chegou. Por isso aqui na igreja nós não dizemos Deus te abençoe. Porque se eu estou dizendo meu irmão, Deus te abençoe, significa que Ele ainda não te abençoou. Se eu digo Deus te abençoe, significa que, olha, se você fizer tudo certo Ele te abençoa. Mas não é isso. Por isso nós dizemos: permaneça abençoado, continue abençoado. Você já foi abençoado em Jesus.
olha, Deus ele vai te multiplicar. Não, meu amado, você já é multiplicado. Você já é multiplicado. Aonde você tocar prosperará. O que você semear prosperará. Porque você já tem sobre a sua vida essa palavra. Glória a Deus, meus amados. Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar prejuízo, planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. Os planos de Deus são maiores do que os teus, do que os meus, são planos de bem. Meus amados, o nosso Pai, Ele não pensa em prejuízo para nós, Ele nos abençoou, Ele nos multiplicou. 1 Coríntios 2:12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que de Deus nos foi outorgado gratuitamente. Nós não temos o Espírito do mundo, nós temos o Espírito de Deus, para que possamos compreender tudo aquilo que Ele já nos deu. Ele já te deu, já é teu. Você já é abençoado, você já é multiplicado, você já é abençoado, você já é multiplicado, você já é abençoado, você já é multiplicado, você já é abençoado, você já é multiplicado. Por meio de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio dos teus filhos, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio do teu trabalho, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio da tua casa, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio das tuas finanças, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio das tuas palavras, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio das tuas ações, todas as nações da terra serão abençoadas. Glória a Deus, glória a Deus. Louve ao Senhor com uma salva de palmas. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é bom. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor liberou sobre as nossas vidas as boas novas. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós somos assim como Abraão foi, um homem abençoado, um homem multiplicado. Nós recebemos essa palavra sobre as nossas vidas, nós depositamos fé nessa palavra, nós cremos, Pai Celestial. Nós não somos vítimas, nós não somos órfãos, nós não somos solitários, mas nós estamos incluídos na família de Deus. O Senhor está conosco, nós fazemos parte de Ti, tu fazes parte de nós. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque não estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Toda solidão agora é expulsa do nosso meio, todo pensamento, todo sentimento que não pertence a Cristo Jesus, a mente de Cristo, nesse momento nós desfazemos, nós cancelamos e nós declaramos que somos filhos amados do Pai, que somos herdeiros de Deus, que temos uma palavra, que somos abençoados, que somos multiplicados. Nós recebemos isso sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Continuem abençoados, meus irmãos.